E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui à resolução de mais uma questão do Enem 2022, caderno rosa. Agora a questão 142. Ela nos diz o seguinte: ao analisar os dados de uma epidemia em uma cidade, peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas a cada mês ao longo de um ano. O modelo é dado por P de T igual a menos T ao quadrado mais 10T mais 24, que é uma função de segundo grau, sendo T um número natural, variando de 1 a 12, que representa os meses do ano, e P de T é a quantidade de pessoas infectadas no mês T do ano. Por exemplo, se eu substituir o T por 1, significa que eu vou estar calculando a quantidade de pessoas infectadas em janeiro, porque é o mês 1. Tá? Aí diz o seguinte: para tentar diminuir o número de infectados no próximo ano, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu intensificar a propaganda oficial sobre os cuidados com a epidemia. Foram apresentadas 5 propostas de 1 a 5 com diferentes períodos de intensificação das propagandas. Na primeira, a gente vê que T varia entre 1 e 2, ou seja, está dizendo que essa propaganda vai ser intensificada nos meses de janeiro e fevereiro. Na proposta 2 é março e abril, e assim sucessivamente, tá? Nas 5 propostas. A sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, que é aquele que a gente grifou de vermelho, há a maior quantidade de infectados. A sugestão foi aceita. Então, qual é a proposta que foi escolhida? Eu tenho que fazer esse comercial intensificado durante quais meses? Pessoal, isso é uma questão de função do segundo grau, onde me diz aqui que eu quero a maior quantidade. Então, é uma questão que a gente chama, né, de questão envolvendo um valor de máximo. Por que isso? Porque a função do segundo grau tem como gráfico uma parábola. Note que nesse modelo que a gente tem, eu vou escrevê-lo aqui, ó, P de T igual a menos T ao quadrado mais 10T mais 24, isso é uma função do segundo grau, e a gente tem aqui os seguintes coeficientes para essa função do segundo grau. O coeficiente A, que é aquele que está junto com a letra ao quadrado, aqui é menos 1, que é o número que multiplica T ao quadrado. O coeficiente B aqui vale 10 e o coeficiente C vale 24. Como esse coeficiente A é negativo, a consequência disso no gráfico é que a parábola vai ter concavidade para baixo. E como essa parábola tem concavidade para baixo, vai existir um ponto aqui que eu chamo de ponto de máximo. É por isso que essa questão está falando sobre valor máximo. Esse ponto de máximo também é chamado de vértice da parábola. E como se trata de um ponto no plano cartesiano, né, então esse ponto de máximo eu consigo achar o x para ele, que seria o x do vértice, e o y. Essa questão está perguntando sobre o mês em que vai haver a maior quantidade de infectados. Não está perguntando qual é a quantidade de infectados. Quando a gente tem uma função do segundo grau desse tipo, é sempre bom lembrar que essa letra que fica isolada, ela representa para a gente o y. E a letra que não está isolada representa para a gente o x. Porque quando a gente fala x do vértice, y do vértice, é importante saber isso, tá? Como a pergunta é sobre o tempo, e o tempo aqui é x, então significa que o que eu quero encontrar é o x do vértice. E qual é a fórmula para encontrar o x do vértice? É menos b, vamos puxar para cá um pouquinho, menos b dividido por 2 vezes o a. Então aqui só é substituir. O b é 10, então ele vai ficar menos 10, dividido por 2 vezes o a, que é 2 vezes menos 1. Então, a gente vai ter aqui menos 10 dividido por menos 2, que na multiplicação mais com menos é menos. E na divisão eu também faço o jogo de sinal. Menos com menos é mais, e 10 por 2 é 5. Então a gente descobriu que no mês 5 é onde eu vou ter a quantidade máxima de infectados. Então eu tenho que intensificar. A melhor proposta aqui, né, seria a proposta 3, que diz que eu tenho que intensificar entre os meses 5 e 6. Ok, pessoal? Então nossa resposta correta aqui, letra C. Se tiver ficado alguma dúvida, é só postar nos comentários, beleza? Então valeu e até a próxima questão. Um abraço.